paz seja convosco, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, meus queridos, mais uma vez aqui estamos, né? E desta vez, vamos estar fazendo aí um estudo que parece que está desconectado com o assunto, né? Mas é interessante nós termos bastante conhecimento, porque nos ditos de Jesus dá a impressão de que ele está dizendo que para ir para os céus ou herdar a vida eterna tem que ser sem mão e sem olho, ou ser perfeito. Então nós vamos estar desvendando nesse estudo, nós vamos estar desvendando, eu quero ser rápido aqui, para nós poder estar falando sobre isso daqui. Tá bom? Vamos lá então, Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Será isso mesmo que para ir para o céu tem que arrancar o olho direito e cortar a mão direita? Será isso mesmo? Meus amados, vamos aqui então para nós poder estar desvendando esse versículo que é interessante também, né? Vejamos, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, versículo 29, né? Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atire para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que sejam todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão, versículo 30, se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Realmente, para as pessoas que querem herdar a vida eterna, é um caso bastante assustador, esses ditos de Jesus, né? Porque Jesus vinha dizendo ali que, nos versículos anteriores a esse, 27, 28 por aí, Jesus vinha dizendo que o homem não deve adulterar, também não deve nem olhar para uma mulher com desejo no seu coração. Se é desejar, já cometeu adultério com ela. Então, Jesus, ali eu disse no vídeo anterior sobre o adultério que Jesus não é radical. Mas na realidade, nesse estudo aqui, eu vou confirmar que Jesus acaba sendo radical quando ele fala a respeito ao erro, ao pecado. Que a visão de Jesus era uma visão muito, muito refinada, porque Jesus desejava e deseja que todo ser humano seja como ele, sem pecado. Jesus não pecou. Ele foi bastante, sim, radical, concerniente a isso. Então, o desejo dele é que todo homem seja perfeito para alcançar a vida eterna, que a vida eterna é o que mais interessa. Essa vida de 70, 80, até 100 anos ou mais que vivemos, se ponhamos na balança, que eu não quero entrar nesse mérito, mas se colocamos na balança, não vale a pena viver, certo? Não vale a pena viver. Então, é realmente assustador quando pensamos em arrancar o olho e cortar a mão, né? Mas vamos ver que isso não se tratava de uma metáfora e também não se tratava de algo tão literal assim, mas é algo que dói. Aqui a gente vai ver que dói quase que tanto quanto cortar mesmo a mão ou arrancar o olho. Dói. Nós vamos ver como isso funciona na realidade, né? Realmente Jesus era radical quando se tratava de pecado, de erro, né? Então vamos falar de dois ditos populares.
Vou falar de 2 ditos populares, depois nós vai falar até de mais um. Mas aqui agora nós vai falar de 2 ditos populares, para poder estar ilustrando isso que nós estamos dizendo, para explicar Mateus 5, versículo 29 e 30. A gente sabe por aí que tem uma enxurrada de pessoas que explica, mas muitas vezes ainda falta algum pontinho para você entender a realidade disso tudo, desse dito de Jesus, dessa palavra de Jesus, tá? Então vamos a 2 ditos populares. O primeiro o mal se corta pela raiz. Poxa, quando a gente deixa alguma coisa subir para nossa cabeça, como nós olhamos para uma mulher e começamos pensar, matutar, como diz o caipira, a gente vai indo mais a fundo e vai afundando no assunto, e o mal, ou seja, esse mal vai criando força e raiz e se encorpando a ponto de levar nós a cometer algumas coisas que não desejamos, que não é certo, que desejamos, mas não é certo. Então, por isso é que eu disse que o mal se corta pela raiz, ou seja, se corta também não tanto pela raiz como pelo começo. Até tem um outro ditado que diz, né, que é melhor matar no ninho, né? Então a coisa, quando não funciona, quando não presta, é melhor matar no ninho, não deixar crescer. Então tem certas atitudes, certos pensamentos, certa coisa que é melhor não deixar ele evoluir. Então foi por isso que Jesus disse que é melhor cortar, arrancar. O outro dito popular é quando as pessoas dizem assim, fulano, ou meu filho, ou fulano de tal, é o meu braço direito. Então, quando Jesus diz que nós temos que cortar a mão direita, ele está tratando de algo que nos dá lucro. Quando ele está falando de olho direito, é algo que se envolve mais com a paixão. Jesus sabia que um cego de um olho só pode pecar tanto quanto o que tem 2 olhos. Isso também inclui quem corta uma mão. Uma pessoa que tem só a mão esquerda, não tem a mão direita, ele pode pecar tanto quanto quem tem as 2. Isso não, o fato de uma pessoa ser cego ou aleijado não impede ele de pecar. Portanto, é por isso que Jesus quis dizer em ritmo de metáfora, né? E não é literal isso aqui. Ainda bem, né? Tem tanta coisa que faz a gente pecar, pensou ter que cortar? Complicado, né? Você já foi longe demais, né? Então tá bom. Jesus sabia que um cego ou um aleijado também pode pecar. Quando Jesus cita arrancar o olho, ele estava falando exatamente, ele estava falando da visão. E essa visão é tipo a respeito da esperança, a respeito da esperança. Por exemplo, quando o cara se apaixona por uma mulher, talvez, quem sabe, casada, uma mulher que não... Aquele tempo, no tempo que Jesus falou isso aí, a mulher é como se fosse uma propriedade. Hoje a mulher não era livre como é hoje. Aquele tempo o cara tinha uma mulher como propriedade, filha era como propriedade também. Então quando o cara cobiçava, o cara queria uma mulher, se apaixonava por uma mulher daquela, muitas vezes ele estava cometendo um grande erro, se apaixonando por uma coisa que não era dele. Hoje também é o caso de mulher casada.
Então Jesus estava falando aí de uma visão, né? Uma esperança que a pessoa apanhava no coração. Uma esperança, quando ele olhava para a mulher, ele sentia aquela esperança, aquele desejo enorme, principalmente quando a mulher não tinha condições de ser dele. A vida parece que quando a pessoa se apaixona, quase todos nós já tivemos alguma ilusão, né? Ilusão amorosa. Quando nós se apaixona por alguém, parece que se a gente não conseguir, não pegar, não tiver com aquela pessoa, não adquirir aquela pessoa, parece que a gente vai... Não tem sentido a vida. A vida não tem sentido se você não conseguir aquela pessoa que você tanto quer. A vida não tem sentido. A paixão doentia. Então, você está pronto para matar qualquer um, você está pronto para matar até a própria pessoa para não deixar ela ser de ninguém. Então, essa paixão louca que Jesus disse, abre mão dela. Abre mão dela. Deixa isso para lá. Abre mão. Certo? Então, foi sobre isso que Jesus quis dizer. E quando ele fala dessa paixão louca, também ele cita algo sobre a mão. A mão já está um pouquinho mais além do olho. Quando ele cita cortar a mão direita, ele está falando de bens, propriedade, emprego, amizade. Às vezes a gente tem um emprego que esse emprego vai trazer muito prejuízo, principalmente prejuízo espiritual para nós. Às vezes o cara perde, por causa de um emprego, o cara perde a família. Por causa de uma amizade, o cara perde a família, o cara perde a razão, o cara perde tanta coisa. Foi por isso que Jesus disse, se for preciso, abre mão. Abre mão de certas propriedades que vêm trazendo prejuízo para você. Tem propriedade como carro, moto, iate e tantas outras coisas, que faz separação de casais, faz separação das pessoas e Deus. Principalmente, te leva longe da realidade, daquilo que Deus quer para você. Corta, joga fora isso, abre mão disso. É melhor você sofrer, isso dói. Você desligar de uma coisa que você está apaixonado, ou de um bem que você ama, dói, mas é essencial. Foi por isso que Jesus disse. E a visão de Jesus era que você vivesse bem com você mesmo, com Deus, com a sua família, sem se envolver com terceiro, sem se envolver com outra pessoa, sem se envolver com outras coisas. Meu querido, minha querida, é isso que Jesus quis dizer. No próximo estudo que nós vamos falar, nós vamos estar falando sobre o divórcio, porque Jesus dá continuidade no versículo 31. Jesus dá continuidade falando do divórcio. Antes do versículo 29, ele estava falando de adultério. Aqui no versículo 29 e 30, ele está falando de você evitar certas coisas. E agora, a partir do versículo 31, ele vai estar falando a respeito do divórcio. Como que você faz para não deixar outra pessoa na mão, outra pessoa sofrer? Se você adquirir um compromisso, nós vamos estar falando disso no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e dá para nós o que nós precisamos. Valeu, meu amigo, minha amiga.
Deixe o seu joinha aí. Se você não se inscreveu, se inscreva. Eu preciso de vocês. Que Deus abençoe. Amém. Canal Novo Dia. Sempre uma mensagem para você. Com o presbítero Calixto. Sua participação é muito importante.